pessoal, está no ar mais um Papo Rock. E hoje eu recebo o nosso secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Renato Garcia, para bater um papo muito bacana sobre assuntos de seu interesse. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Cindy, pelo convite. Agradeço aí a Câmara, você, né, e a todos que estão nos assistindo aí. Renato, fala um pouquinho pra gente aí sobre as leis que envolvem o nosso município. O Renato, ele tá colaborando muito, gente, com aquele projeto É Lei, que foi instituído aí esse ano aqui na Câmara Municipal, para levar até você, cidadão, as leis, as principais leis aí do nosso município, de uma forma simples e bem clara, para que vocês possam entender, possam colocar em prática mesmo, né? E aí eu queria que o Renato falasse um pouquinho pra gente aí sobre essas leis, né? O que são os códigos que envolvem o nosso município? Pois é, né? O município, ele é gerido aí, né, sustentado por uma série de legislações. E nessa gestão, né, na gestão do Rafael inicialmente e agora na gestão do Dimas, nós fizemos aí a substituição, a atualização de quase todas as legislações. Dentre elas, legislações robustas, né, tal como o plano diretor, código de obras, o código de posturas, o código tributário, dentre outras, né? Então, assim, são legislações que implicam e afetam diretamente a vida do munícipe, né, no que se refere ao processo construtivo, seja ele da casa, do comércio, da indústria, né, até vamos falar assim, a construção e a normatização do município como um todo, né, o crescimento, o vetor de crescimento para o lado X ou para o lado Y. Então foram momentos muito importantes, né, estudamos durante 4 anos todas essas legislações para que chegasse a esse momento que fosse sancionada e hoje aplicada. Nós já estamos aí na vigência de 6 meses das novas legislações, né, e tem trazido os bons resultados para o município de Pouso Alegre. Só para o pessoal entender aí, o plano diretor é assim, vamos supor, no meu bairro pode ter comércio, não pode ter comércio? Explica para o pessoal entender o que é o plano diretor. E eu sei que o pessoal ele pode participar quando tem aí as audiências públicas, eles podem participar e opinar, falar o que eles acham, o que eles não acham e dar aí algumas ideias do que eles acham que podem melhorar para a sociedade. Fala pra gente aí um pouquinho sobre o plano diretor, o que ele é na prática? Com certeza, Cindy. Na verdade, é muito importante a participação da população de forma ativa em toda a reformulação legislativa, né, das legislações. No sentido de que as pessoas podem e devem participar, trazendo os anseios, né, as necessidades de cada bairro para que a gente conheça. Esse é o intuito das audiências públicas, fazer com que a população tenha acesso, né, à casa legislativa, né, que é onde a gente promove, né, as leis, e também o executivo, que é o grande mentor de todo o processo, norteador de todo o processo de crescimento do município. Então, o plano diretor é uma lei muito densa, é uma lei importantíssima para definir o crescimento do município para os próximos anos. Então, a legislação federal, o Estatuto das Cidades, ela determina que o plano diretor de cada município, ele seja revisto de 10 em 10 anos, né? O nosso já tinha mais de 10 anos. Precisava ser atualizado. Precisava ser atualizado. Até porque eu costumo falar, as cidades, elas são como um organismo vivo, assim como a gente acorda um dia melhor, outro dia menos disposto, né? Então, assim, é um organismo que ele vai se mudando, né? Modificando, moldando todos os dias. E Pouso Alegre cresceu muito nesses últimos 10 anos, né, Renato? Muito, muito, sobretudo aí nos últimos 5 anos, né? Que a gente vê uma implementação muito grande de indústrias, de comércio, fortalecendo a economia do município. E esse é o foco, né, da gestão, fazer com que tenha um incremento, um aumento de geração e renda e que isso, consequentemente, promova a mudança social, a mudança econômica e a mudança ambiental do município, né, que é o tripé da sustentabilidade. Então, o plano diretor, ele trabalha todo esse conceito, um conceito de crescimento sustentável, de forma em que a legislação vai ordenar, né, e direcionar para que lado pode ser construído, como deve ser construído, né, as restrições e as permissões legais dentro do município. Então, ali dentro do plano diretor, a gente fala, tem o zoneamento de cada bairro, né? O que é o zoneamento? A gente determina que é uma zona residencial, uma zona mista, onde se pode ter residência e comércio, né? Há uma zona industrial, onde possa ter as indústrias de médio e grande porte, a fim de dar comodidade, né? Segurança, né? E habitabilidade de todo
os munícipes em cada bairro. Então isso é muito importante. O plano diretor é uma lei extremamente importante e que dela sobressai, né, ou sai outras tantas, como é o Código de Posturas e o Código de Obras. O Código de Posturas está ali determinando a normatização dos estabelecimentos comerciais, das nossas próprias vidas, o que pode, o que não pode, questão de limpeza, né, urbana. Como a gente tem falado bastante, não é, lei? Como a gente fala sempre, a gente troca essa figurinha, né, Cindy? E até aqui quero elogiar, como você falou aí no início, o lei é muito importante porque ele simplifica os nossos códigos de uma maneira muito fácil, de fácil entendimento, fazendo com que a população chegue mais próximo das legislações. Então isso é muito importante. Parabéns, né, à Câmara, parabéns a você, parabéns ao reverendo Dionísio, que foi quem teve essa ideia, o reverendo Dionísio, que criou aí o justamente. Então, assim, parabenizar, né, e isso é muito importante. E o Código de Obras que determina, né, e traz as diretrizes construtivas. E ao mesmo tempo, esses códigos trazem também a penalização, né, que isso, assim, é chato, mas é necessário, né? A gente fala da limpeza dos lotes para manter uma cidade limpa, vamos falar de animais peçonhentos, para transitar, garantindo a acessibilidade da população. Então isso é muito importante. Vou fazer um puxadinho, vou transformar minha casa, que ela é térrea, em um sobrado. Ela não pode simplesmente chegar e fazer. Não. O município tem diretrizes, né, que são determinadas pelo plano diretor, e tudo que a gente for fazer dentro, embora o imóvel seja nosso, de nossa propriedade, a gente precisa fazer tudo regulamentado e dentro da legalidade. Para isso, né, a gente precisa de alvará, precisa ter projeto aprovado, onde vai garantir que exista uma taxa de recuo, né, que é para garantir a circulação de ar entre as casas, que é a ventilação, né, luminosidade. Então, assim, tem vários critérios que precisam ser atendidos, sobretudo a questão de segurança, onde se tem um engenheiro responsável pela reforma. Então, isso é muito importante. A pessoa vai fazer uma reforma na sua casa, eu quero aumentar ou quero construir uma casa nova, ela precisa sim, de fato, estar totalmente regularizada dentro do município. E para isso nós temos diversos mecanismos, né? Hoje aí nós temos uma central de atendimento dedicada, né, ao munícipe, nós temos um portal, né, o site da prefeitura, onde a gente faz quase tudo de forma eletrônica, digital, à distância. Tem lá a parte no site que a pessoa já entra, já acessa, já consegue fazer tudo de casa? Tem sim. Só para vocês saberem, é pousoalegre.mg.gov.br. Em qual aba que é, Renato? Então, aí dentro da aba tem o Portal do Cidadão. Portal do Cidadão, dentro do site da Prefeitura de Pouso Alegre. Cindy, não consegui anotar. Entra no Google, escreve lá, Prefeitura de Pouso Alegre, já vai entrar dentro do site direto e você vai lá no Portal do Cidadão e vai procurar o serviço que você precisa, né, Renato? Justamente. E qualquer dúvida que vocês tenham, né, caso lá no site, né, no portal não seja suficiente, a central de atendimento funciona de segunda a sexta, né, das 8h30 às 5 da tarde, para atendê-los, esclarecê-los no que for preciso. E a gente está lá para fazer o melhor para o cidadão, né? Então, assim, nós estamos tentando automatizar o máximo possível e fazer com que as pessoas não precisem se deslocar lá, né? Porque hoje o tempo é escasso, sim, né? Então as pessoas precisam aí dedicar esse tempo livre a outras atividades mais gratificantes, né? Do que ficar esperando na fila. Não é só o tempo fila. Também, né, Renato? A gente tem aí o celular nas mãos que você consegue resolver grande parte aí dos trabalhos, das resoluções do dia a dia aí. E eu digo assim, que é uma coisa que a pandemia trouxe de benéfico, foi essa atualização aí da internet, dos serviços essenciais, que você pode fazer em casa, muitas coisas você pode trabalhar de casa. Então, eu acho que é uma evolução, o novo normal que chegou e que está para ajudar a população. Então, você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, acesse o site da Prefeitura, porque ali tem tudo que você precisa. Muitas das coisas que você vai precisar, você consegue resolver aí da sua casa mesmo. Renato, você estava comentando comigo, aqui nos bastidores, que tiveram algumas alterações no Código de Obras. Quais foram as principais alterações que são assim mais de interesse público que a gente pode falar aqui? Então, como você falou da pandemia, só puxando Sim. o gancho, né? É muito interessante que nós nos reinventamos, né, Cindy? E essa reinvenção trouxe benefícios positivos para a população. E é o caso da própria legislação. A gente tinha uma legislação já antiga que não estava adequada às novas tecnologias, aos novos meios. Então a gente trouxe muita coisa bacana aí de inovação para dentro desses códigos.
tá? O Código de Obras novo, né, ele traz pontos técnicos que não existiam no anterior, né? Questões construtivas, questões urbanísticas e que a gente não tratava nos anteriores. E isso, na verdade, ele é bem técnico, né? Então, assim, para a gente esmiuçar aqui, né, deixar ele mais fácil, é o que reflete efetivamente na vida das pessoas. Vamos falar assim, é questão de acessibilidade às calçadas, né? A gente tem a limpeza urbana dos lotes, né? Das vias públicas. Isso aí nós trouxemos instrumentos mais modernos para fiscalização, bem como para controle. Então, nós estamos trazendo hoje para o município de Pouso Alegre uma fiscalização via drone, nós estamos trazendo a aplicação de notificações e também de multas pelos meios eletrônicos, através de tablets, né, com emissão automática e na hora das guias. Então, tudo isso para facilitar a vida dos nossos servidores, mas também da população, fazendo com que tenha todas as informações necessárias para que ele, quando ele receber uma notificação, ele saiba a quem recorrer, como recorrer e no prazo que ele precisa recorrer, né? Então, isso tudo a gente está tentando, com essa nova legislação, fazer que fique mais claro, mais objetivo para a população. Porque, como nós comentamos aí nos bastidores, né, as legislações, elas trazem uma linguagem mais rebuscada, né, mais difícil, mais técnica, e a população, né, ela precisa ter uma linguagem mais prática. E eu, particularmente, eu gosto muito dessa linguagem prática. Eu mesmo, lógico, a gente tem o conhecimento técnico, mas eu gosto de falar a língua do povo. Renato, eu como jornalista, eu costumo assistir aí os programas de TV, os jornais aí, eu falo assim, gente, por que as pessoas ainda não adaptaram para uma linguagem mais simples? Já que eu estou falando com a população, que a maioria não entende essa linguagem, por que não? Será que é para as pessoas não entenderem? E aí que entra a nossa função aqui de informar a população, né? Como o Renato disse, o reverendo Dionísio, ele tem aí esse objetivo de informar a população de uma forma simples e concisa. Eu falo da forma mais simples, mais prática possível, porque eu quero que você, cidadão, entenda. E eu acho que a nossa função é essa também, né, Renato? Sem dúvida, é levar à população o conhecimento de forma clara, né? E que isso chegue de fato, né, a quem precisa. Não adianta nada a gente ter uma legislação muito bem escrita, linda lá, mas a população não entender. Então, o nosso objetivo é esse. E isso a gente tem feito dentro da Secretaria de Planejamento, sabe? Nós temos, como toda legislação nova, ela gera dúvida, né? Gera alguns problemas. É uma fase de adaptação e que nós estamos vivendo nesse ano, né? Adaptação essa, né, que a gente tem colhido os bons frutos ao longo desses 6 meses aí que vem acontecendo essa aplicação da nova lei. É óbvio que ainda tem algumas classes que têm essa dificuldade. Eu vou te dar um exemplo. No plano diretor, por exemplo, os corretores de imóveis, né, sempre tem nos procurado. Nós estamos marcando pontualmente com eles, com os grupos, os sindicatos de classe e tal, para fazer esses esclarecimentos. Então, a gente mesmo vai nesses locais, marca as reuniões e nós estamos lá pontuando e esclarecendo tudo, para que eles também sejam ponte, né, para chegar à população, à legislação de uma forma mais clara, mais limpa. Eles precisam, né? Porque vamos supor, eles vão vender um terreno e a pessoa fala assim, não, eu quero construir uma padaria aqui. Não, mas nesse bairro não pode construir uma padaria. Ou eu quero dividir esse terreno em 3 e fazer 3 casinhas. Não, nesse terreno você não pode, porque aqui a gente tem um padrão de meio lote ou de lote inteiro, com quantos metros e tudo mais. Então é importante mesmo os próprios corretores de imóveis saberem o que eles vão vender, o que eles estão fazendo, o que eles estão comprando, o que eles estão intermediando. Justamente. Como você disse, eles são intermediários também. Sim, né? Com certeza. E eles precisam ter muito claro, né, o conhecimento dessa legislação para passar, né, para o cidadão que vai comprar, que muitas vezes lutou a vida inteira para comprar um terreno, né, uma casa, que vai lá e quando vê, compra e não é aquilo que ele esperava ou não é aquilo que ele pode fazer. Então, assim, o nosso intuito é fazer com que o cidadão tenha segurança, né, ao comprar, sobretudo ao construir, né? Então, assim, é importantíssimo isso. Então, a nossa intenção na Secretaria é fazer que isso se torne muito claro, muito transparente. Então, a gente está aqui para esclarecer, né, e a Câmara tem uma parceria muito bacana com a gente, né? Então, assim,
isso, e o programa É Lei, né, ele vem fazendo isso de uma forma muito didática aí a todos. Então isso é muito importante. E no Código de Obra, assim, a gente tem um instrumento que ele é regulamentador mesmo, né? Então, como você perguntou, eu posso construir uma padaria? Eu posso fazer uma casa, 2 casas no lote? Isso está norteado pelo plano diretor, mas regimentado também, regulamentado pelo Código de Obras. Então, nós temos as casas geminadas, né? Que são aí, nós temos restrições. Hoje, em Pouso Alegre, a gente pode construir uma casa geminada? Pode. Um terreno tem que ter um mínimo, cada casa, 125 metros. Então, ou seja, o terreno tem que ter 250 metros quadrados. Aí pode dividir para 2 casas. Pode dividir, faz uma convenção de condomínio e aí você tem a possibilidade técnica e jurídica de fazê-lo, né? Então, assim, são termos, né, e tipologias que trazem dentro do Código de Obras e, sobretudo, do plano diretor. Por exemplo, Renata, uma curiosidade. Eu vi, assim, as casas com aqueles jardins, ou uma partezinha de grama no canto, ou até mesmo, o prédio tem um jardinzinho, que bacana, fizeram um jardinzinho para deixar bonito. Não é para deixar bonito. Tem que ter ali aquela parte ali de permeabilidade. Permeabilidade, isso. E eu descobri isso fazendo a lei. Nós trazemos, né? Porque o grande gargalo de todas as cidades, né, é a drenagem pluvial, né? Sobretudo das cidades que tem uma inclinação, né, um aclive maior, como Pouso Alegre, né? Aqui na própria Rua da Câmara, né? São Francisco tem aquela subida. Então, quando você chove muito, né? A água ela ganha uma velocidade e uma força muito grande. E aí isso pode acontecer de causar alguma inundação, alguma enchente temporária, como Pouso Alegre vivia isso no passado. E a gente vem trabalhando na construção de galerias pluviais para diminuir, minimizar e até acabar com isso. Só que a gente não consegue controlar, né? À medida em que a cidade ela vai crescendo, ela vai impermeabilizando o solo e automaticamente a água deixa de infiltrar, né? Essa não infiltração faz com que a água corra toda pela superfície. Só tem asfalto, não tem terra para a água entrar? Aí vai acumulando essa água. Então, a taxa de permeabilidade em cada lote, ela tem a função primordial de fazer com que essa água de chuva, ela seja retida parcialmente e evitando de que ela corra para as sarjetas, para as ruas, não acumulando, evitando assim as enchentes. Então, essa é parte do município, do planejamento do município em conter as enchentes e além disso também deixar a cidade, as casas mais bonitas, né? Que convenhamos que um jardim bem cuidado, um verde é muito bonito, aqui, né? Aqui na Câmara, às vezes a gente tem um jardim muito bonito, que é bem cuidado, Justamente. que tem esse objetivo. A gente até gravou o ELEI lá. Então é muito bacana o Renato falar tudo isso, gente, porque como o próprio nome da secretaria diz, Secretaria de Planejamento Urbano, que é para a cidade não crescer de forma desordenada. E vamos supor, você chega naquela cidade horrorosa, né? Que tem um pouquinho ali, um pouquinho lá, aquela bagunça, aquela confusão. Pouso Alegre está crescendo de forma ordenada. Rápido, mas ordenado, né? Com certeza. E esse é o nosso intuito, é fazer com que Pouso Alegre nos próximos 10 anos continue nessa vertente de crescimento acelerada, né? Sendo aí o grande expoente do sul de Minas e vai continuar sendo, né? Porque nós estamos trabalhando arduamente para que isso continue, né? Vindo diversas indústrias, nós estamos aí com 3 indústrias chinesas já, vai ter uma geração de emprego e renda para os próximos anos aí gigantesca. Ontem mesmo recebemos uma notícia aí de uma empresa de alimentos que vem para cá, né? Aquele hipermercado grande que vem para cá para o centro de distribuição. Isso. Justamente. Vem aí a Midea, né? Que já está começando as instalações. Justamente, a Midea é uma dessas grandes multinacionais chinesas que já está sediada, né? Já comprou seus terrenos, está começando a fazer toda a parte documental de licenciamento e em breve já começa o processo construtivo. Para o próximo ano, né? Como a gente sabe, os chineses são muito acelerados, né? Em tudo. Então, para o próximo ano nós já teremos aqui em Pouso Alegre produção e geração de emprego e renda direta. Para quem não sabe, a Midea é uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, gente. A segunda maior do mundo. É a segunda maior do mundo. E tem também a Bimbo, né? Que é a de pães. Bimbo, que é a de pães também, que fabrica pães para pães de forma, para grandes indústrias também, né? Não só os pães do McDonald's, da Burger King,
Subway, todos esses são fabricados aqui em Pouso Alegre. A Bimbo é a maior panificadora do mundo. Era a Arista, né, que era a terceira. A Bimbo, que é uma mexicana, comprou a Arista e se transformou aí na maior potência mundial. Pouso Alegre hoje é uma das 5 fábricas do Brasil da Bimbo, está em Pouso Alegre. E a maior e mais moderna é aqui em Pouso Alegre. Inteirinha automatizada, ela é fantástica, é muito bonito. Olha só, Pouso Alegre tem crescido muito aí nessa questão da industrialização também, né? Recebemos até o nosso governador aqui recentemente, ele veio para fazer o anúncio aí de mais novidades no setor industrial. E Pouso Alegre também está muito bem localizada, né, Renata? Ela está aí bem às margens da rodovia Fernão Dias, né? Então ela fica bem próxima a São Paulo, bem pertinho da rodovia. Somos aí uma das 3 maiores cidades do sul de Minas, mas a melhor localização, não podemos negar, que é Pouso Alegre. Sem dúvida, né? Nós aqui em Pouso Alegre ainda perdemos, né, vamos falar assim, em população para Poços de Caldas. Mas de resto, por exemplo, em faturamento, em localização, nós somos, sem sombra de dúvida, a primeira do sul de Minas. Né? Então, assim, Pouso Alegre, ela está no meio, né, vamos falar assim, é o coração, né, do centro-sul de Minas Gerais, ligado muito próximo a São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as 3 principais capitais do Brasil, né? Então, assim, nós estamos aí quase que equidistantes, né? Então, isso é muito importante para Pouso Alegre. Nós temos uma topografia muito favorável, a localização geográfica muito favorável e, fora isso, né, políticas públicas que estão sendo construídas para a geração de emprego e renda, que isso atrai, né? Nós temos também a outra chinesa, a iOffice, que já veio para Pouso Alegre, que é a de fibra ótica, de cabo de fibra ótica. Olha só, gente. Vai ter aqui em Pouso Alegre, dentro de um ano e pouquinho aí também, mais uma grande indústria nessa geração de emprego e renda, mudando as nossas características sociais e econômicas, né? E isso é muito importante. E posterior a isso vai puxando tudo, né? A questão do turismo, a questão ambiental, a construção dos novos parques que nós estamos fazendo, né? Então isso tudo vai fazer com que Pouso Alegre aí no futuro próximo, né, dentro de 5, 10 anos, seja uma nova realidade. Nós tenhamos uma nova realidade. E Pouso Alegre tem se transformado cada vez mais, né, Renata? Eu lembro quando eu vim para Pouso Alegre, faz mais ou menos uns 20 anos que eu moro aqui, né? E quando eu vim, Pouso Alegre era totalmente diferente do que é hoje. E a gente vê a possibilidade, a probabilidade disso aumentar cada vez mais. Quantos habitantes tem hoje aqui em Pouso Alegre? Em torno de 170 mil. 170 mil, gente. Aumentou aí uma cerca de 50 mil nesses últimos anos, aí facilmente, né? E com os estudos do plano diretor, a gente prevê aí nos próximos 10 anos que a gente esteja aí na casa dos 200 e 250 mil habitantes. A prefeitura tem a sua obrigação, mas a população também tem a obrigação de manter a frente de sua casa limpa, organizada, a cidade de modo geral limpa, né? Porque o poder público não consegue, não tem capilaridade para fazer tudo, né? E mais do que nunca, por exemplo, eu costumo falar, eu não jogo um papel de bala no chão da minha casa, por que eu vou jogar na rua, né? Então essa ação começa de dentro para fora, né? Então isso é muito importante, que a gente enquanto cidadão tenha consciência de que o ambiente limpo não é aquele que a gente mais limpa, não, é aquele que a gente menos suja, que a gente conserva. Então isso tudo dentro das nossas casas, né, na nossa vida, mas também no dia a dia, no cotidiano e nas ruas, né, no meio público. Não é porque tem quem limpa que a gente tem que sujar. Capaz, a gente tem que pensar que sempre tem um outro, né, que vai precisar daquele serviço, que vai precisar de uma mobilidade, de uma acessibilidade. Então a gente não pode obstruir, a gente tem que manter limpo. Então, assim, é uma boa convivência, né? Então isso é muito importante a gente destacar aqui, que cada um tem o seu papel, a prefeitura tem o seu papel, mas nós, enquanto população, temos o nosso e devemos exercê-lo, né? Exatamente, nosso papel de cidadão. Renato, queria agradecer a sua presença aqui na TV Câmara, na Legislativa FM também, sempre de portas abertas para você, sempre que você quiser trazer alguma novidade, quiser informar a população, de portas abertas, pode vir sempre. Estamos aqui para te receber. Maravilha, eu agradeço o convite, sim, de a participação aqui com vocês, sempre um prazer tê-los aqui conosco também dentro da Secretaria, embora estejamos na Câmara, né, mas a gente traz a Secretaria aqui conosco. Obrigado e mais uma vez lembrando, a Secretaria de Planejamento, não só a Secretaria, a Prefeitura como um todo está lá aberta e à disposição de todos vocês. E é isso aí, pessoal, o Papo Rock fica por aqui, terminamos mais esse super programa com muita informação e música de qualidade para você que está nos ouvindo e nos assistindo também na TV Câmara e nas redes sociais.